Muito boa noite. Nós, nos últimos 2 meses, agimos em estado de emergência para responder quer à crise pandémica, quer também aos profundos efeitos económicos e sociais que esta crise tem trazido à vida das famílias, dos portugueses em geral e das empresas. Ao longo destes 2 meses, fomos adotando medidas para procurar, na medida do possível, proteger empresas, empregos, rendimentos, sendo que no conjunto destes 2 meses já foram diretamente apoiados cerca de 1.154.000 portugueses, de forma a permitir a sustentação dos seus rendimentos. Agora que chegamos a esta fase, importa estabilizar e dar e permitir a estabilização da situação económica e social do país. Nesse sentido, nós estamos a trabalhar para aprovar na próxima semana um programa de estabilização económica e social que procure atuar em 4 dimensões. Primeira dimensão, institucional, respondendo às necessidades de financiamento, quer das regiões autónomas, quer das autarquias locais, criando condições para que entre em pleno funcionamento um verdadeiro banco de fomento, de forma a agilizar os processos de licenciamento de investimentos privados através de um simplex SOS e, portanto, num conjunto de medidas que visam criar melhores condições institucionais para o investimento público e para o investimento privado. Uma segunda dimensão fundamental que tem a ver com as empresas, assegurando não só liquidez para o seu funcionamento, mas também o reforço dos seus capitais próprios, através da criação de mecanismos de capitalização que lhes permitam sobreviver e robustecer-se para se prepararem para o momento da saída da crise. Uma terceira dimensão, central em todo este programa, que tem a ver com emprego. O emprego foi dos grandes resultados dos últimos 5 anos de política económica e tem sido das maiores vítimas desta crise. É por isso essencial termos não só mecanismos eficazes de apoio à contratação, como manter, ao longo dos próximos meses, medidas de proteção dos postos de trabalho. O layoff simplificado é uma medida que já permitiu, até ao momento, preservar mais de 800.000 postos de trabalho. É uma medida que necessariamente tem que evoluir a partir do final de junho, designadamente, de forma a que não seja um incentivo negativo para que as empresas façam o esforço que devem fazer para procurar retomar a sua atividade e, sobretudo, para não ser um instrumento penalizador do rendimento dos trabalhadores. E, portanto, temos que o fazer evoluir, de forma a que continue a ser um instrumento eficaz na proteção do posto de trabalho, mas progressivamente deixando de ser um fator de perda do rendimento dos trabalhadores. Temos depois uma terceira dimensão que tem a ver com a dimensão social. Por um lado, temos que robustecer o Serviço Nacional de Saúde. Como se verificou nesta crise, o SNS foi decisivo para poder enfrentarmos com sucesso esta crise e temos que o ter robustecido. Seja, por um lado, para prevenir o risco de eventuais novos picos desta pandemia que no outono ou no inverno possam surgir, quer também para capacitar o Serviço Nacional de Saúde para recuperar o trabalho que foi adiado ao longo destes últimos 2 meses, seja por ter havido intervenções programadas que foram canceladas, seja pelo receio que vários utentes manifestaram em utilizar nesta fase o serviço do SNS por risco de contágio. Temos, por isso, que recuperar esse déficit de acompanhamento
da saúde dos portugueses e, para isso, é necessário também robustecer o Serviço Nacional de Saúde. Há depois outras dimensões, obviamente, desta dimensão social, designadamente a proteção dos rendimentos e o desenvolvimento de uma estratégia nacional de combate à pobreza. Para o desenho deste programa de estabilização económica e social, nas suas vertentes institucional, de empresas, de emprego e na sua dimensão social, tive a oportunidade, nestes últimos 3 dias, de proceder à audição dos 10 partidos representados na Assembleia da República, de reunir com todos os parceiros sociais e também com as confederações do setor social, a CNIS, a União das Misericórdias e a União das Mutualidades. De todos recebi propostas interessantes, que merecem a melhor atenção da parte do Governo e que servirão de inspiração e de contributo para o programa que iremos elaborar. Este programa, que queremos aprovar na próxima semana, tem uma dimensão de medidas de natureza política, de natureza legislativa e tem também consequências financeiras. E será, por isso, o programa que enquadrará aquilo que será o orçamento suplementar que iremos apresentar na Assembleia da República na primeira quinzena de junho e que conterá as normas, digamos, os recursos necessários a financiar a execução deste programa. Queremos, assim, que, encerrada esta fase da emergência, poder estabilizar o quadro económico e social até ao final do ano, dando, assim, espaço para a preservação das empresas, dos empregos e do rendimento das famílias, de modo a podermos aproveitar as melhores condições para, no momento próprio, haver um relançamento da economia e uma recuperação da situação económica e social do país. Este momento, obviamente, está condicionado pela evolução desta crise à escala global. Desta vez a crise não nos tocou só a nós, não é uma crise só europeia, é uma crise que simultaneamente atingiu todas as regiões do mundo e onde, por isso, dificilmente algum país sairá isoladamente. E todos temos que sair em conjunto. Hoje foi um dia muito importante desse ponto de vista, porque a apresentação pela Comissão Europeia de um programa de recuperação económica foi um passo muito significativo para que a Europa esteja à altura das suas responsabilidades e assuma definitivamente que só em conjunto e de modo solidário podemos enfrentar, vencer e superar esta crise. Trata-se de uma proposta muito ambiciosa, que acrescenta mais 750 mil milhões de euros aos 1.100 milhões de euros do próximo quadro financeiro plurianual. Este acréscimo de 750 mil milhões de euros será obtido pela primeira vez pela emissão de dívida conjunta por parte da União Europeia. E 2/3 deste acréscimo será distribuído pelos Estados-membros, não como empréstimo, mas como subvenção, ou seja, como acontece normalmente com os fundos comunitários. É por isso um gesto da maior importância, quer pela fonte de financiamento, quer pelo modo de distribuição. Em segundo lugar, a integração deste fundo de recuperação no quadro do financeiro plurianual da União Europeia assegura a coerência do esforço de recuperação com aquilo que são as grandes ambições estratégicas que a União Europeia já tinha definido e que estão, aliás, totalmente em linha com aquilo que são as próprias prioridades da nossa ação governativa. O combate às alterações climáticas, a transição para a sociedade digital e, muito importante, a assunção do esforço da autonomia estratégica da União Europeia, relocalizando na Europa um conjunto de atividades produtivas que a Europa foi deslocalizando para outras regiões do mundo e que é da maior importância que se voltem a sediar na Europa. Para um país como Portugal, que aliás demonstrou de uma forma exemplar nestes últimos 2 meses uma enorme capacidade de adaptação do seu tecido empresarial e, em particular, da sua indústria, às novas necessidades que se tinham colocado no mercado
desde a produção de ventiladores, a produção de máscaras, é uma enorme oportunidade para termos uma estratégia de valorização dos nossos recursos naturais e também para a reindustrialização do país. Deve ser, por isso, um programa que tem que ser pensado de uma forma estratégica, porque é uma oportunidade única, não só do relançamento da nossa economia no atual contexto de crise, mas para criar as bases de um desenvolvimento estratégico saudável do nosso país, para podermos passar a ter um papel mais relevante na cadeia de valor do contexto europeu. Por fim, não queria deixar de registar como francamente positiva o facto desta proposta da Comissão permitir repor os níveis de financiamento da política de coesão nos níveis que atualmente existem no atual quadro financeiro plurianual, evitando assim os cortes na política de coesão que anteriormente estavam previstos, e também haver um reforço significativo do segundo pilar da política agrícola comum, aquele que diz respeito ao desenvolvimento rural e que é particularmente importante num país como Portugal. Já tive a oportunidade de publicamente saudar a iniciativa da Comissão, de saudar pessoalmente a Presidente Ursula von der Leyen pela proposta que foi apresentada, e os votos que faço agora é que no Conselho Europeu os meus colegas estejamos todos à altura das responsabilidades que temos e que não seja o Conselho a frustrar a esperança que a Comissão Europeia hoje abriu. Ao longo desta crise, as instituições europeias têm estado à altura das suas responsabilidades. Desde logo o Banco Central Europeu, que não perdeu desta vez 2 anos para tomar iniciativas e rapidamente sinalizou a sua capacidade de intervenção para controlar qualquer risco de dívida soberana. O Parlamento Europeu, que de uma forma muito consistente e por uma esmagadora maioria, tem desde o princípio dito que é fundamental a Europa ter um programa de recuperação económico suficientemente robusto para enfrentar a crise desta dimensão. A Comissão Europeia, que começou por flexibilizar as regras da concorrência para permitir as ajudas de Estado, porque flexibilizou o Pacto de Estabilidade para impedir que andássemos todos angustiados com o déficit deste ano, num quadro em que era necessário mobilizar todos os recursos disponíveis para combater esta pandemia, quando permitiu a flexibilização e a reprogramação do atual quadro, no nosso caso, no nosso PT 2020, e finalmente agora, quando apresenta uma proposta tão ambiciosa, tão inovadora no seu método de financiamento e tão solidária na forma como deve ser distribuído o conjunto destes novos recursos que serão levantados no mercado. Sr. Primeiro-Ministro, em direto para a RTP3, em relação a este plano apresentado pela Comissão Europeia de 750 mil milhões de euros, até que ponto é que o plano de estabilização económica e social que o Governo apresentou durante estes dias a partir dos parceiros sociais está dependente desta ajuda da Europa e se já tem contabilizado que valor é que pode ser destinado ao nosso país? Aproveitava também para lhe colocar uma questão em relação à TAP. Esta manhã, no Twitter, fez duras críticas à Comissão Executiva da TAP face ao plano de rotas que foi apresentado. Esta tarde, a TAP já veio reconhecer que vai ajustar este plano. Esses tweets que publicou esta manhã era uma demissão online da Comissão Executiva da TAP? Bom, em primeiro lugar, este programa de estabilidade não tem nenhuma relação com o programa de recuperação. O programa de recuperação que a Comissão hoje apresentou, espero que seja aprovado até julho e no essencial, só entrará em vigor em janeiro de 2021. Embora uma parte, a Comissão proponha que possa começar já a ser utilizado em setembro. Este programa de estabilização visa precisamente ser um programa intercalar entre esta fase de emergência que temos vivido e o momento em que teremos condições para fazer um esforço conjunto com os
nossos parceiros europeus do relançamento da economia. É evidente que todos estes momentos se interligam e quando começamos a estabilizar, já de alguma forma estamos a preparar o relançamento da economia. Mas este programa de estabilidade, que temos estado a discutir com os partidos, com os parceiros sociais, com os nossos parceiros do terceiro setor, é um programa intercalar que iremos aprovar na próxima semana e que conta com verbas que constarão do orçamento suplementar, com o esforço da reprogramação financeira no quadro do PT 2020 e ainda com uma das linhas já aprovadas pelo Eurogrupo, o SURE, que permite financiar precisamente, com base em empréstimos, embora um empréstimo com uma maturidade longa, os mecanismos de proteção dos postos de trabalho, designadamente medidas do tipo do layoff. Segundo lugar, quanto à chave de repartição, nós estamos ainda a proceder à sua análise. Tem circulado verbas indicativas. Essa é a parte que é necessário agora trabalharmos, de forma a verificar e a assegurar que essa chave de repartição entre os diferentes Estados-membros é um fator de convergência que contribui para o reforço da coesão e que, portanto, é aceitável do ponto de vista nacional. Quanto à TAP, só me tenho a regozijar que quem erra emende o erro e isso não merece censura, merece, pelo contrário, regozijo, satisfação e acho que é muito importante que, para o país, é essencial para o país, a TAP, é essencial para o país que a TAP seja bem gerida, é essencial para o país que a TAP tenha condições de sustentabilidade, é essencial para o país que a TAP seja um instrumento do desenvolvimento nacional, da coesão nacional, da nossa ligação, assegurar a continuidade territorial, a nossa ligação com a nossa diáspora e também um fator de dinamização da economia nacional. A TAP é um instrumento fundamental para o nosso país, por isso, logo no início do meu primeiro governo, fiz questão de recomprar 50% para o Estado do capital da TAP. Queremos que a TAP continue a ser um parceiro essencial do desenvolvimento do país, mas o desenvolvimento do país tem que ser feito no seu todo. E temos que saber, designadamente, aproveitar e rentabilizar todas as infraestruturas de que o país dispõe e quando temos um aeroporto muito saturado como o aeroporto da Portela, temos uma infraestrutura extraordinária como o aeroporto Francisco Sá Carneiro, com subutilização, não é uma boa gestão dos recursos concentrar toda a atividade num dos aeroportos, não aproveitando todo o potencial dos outros aeroportos do país. Sr. Primeiro-Ministro, à saída aqui da reunião consigo, o líder do PSD falou numa verba, alguns de 13 mil milhões que seriam necessários para a economia portuguesa. Nesse sentido, eu pergunto-lhe se neste plano proposto pela Comissão Europeia acomoda essa necessidade para Portugal. Eu creio que estamos a falar de coisas distintas. Creio que o que o Dr. Rui Rio terá referido seriam as necessidades de financiamento da economia portuguesa, que, como foi na altura explicitado, estão neste momento asseguradas. Felizmente, neste momento, todas as condições de financiamento da economia portuguesa estão devidamente asseguradas, o que, aliás, tem-se traduzido numa evolução muito positiva da taxa de juro da República, que depois do momento inicial desta crise ter tido um momento de alta, depois foi devidamente controlada com a intervenção do Banco Central Europeu, que estabilizou essa pressão, e nos últimos dias tem tido uma evolução muito positiva. Hoje, aliás, voltámos a ter uma taxa de juros abaixo da taxa de juros dos nossos vizinhos espanhóis, o que não acontecia desde o início da crise, e, portanto, isso significa que os mercados estão tranquilos e confiantes sobre a capacidade de financiamento da República, e isso é essencial para a confiança dos agentes económicos e também para a estabilidade económica e financeira. Não é possível a estabilização económica e social, não é possível o relançamento da economia sem estabilidade económica e financeira. Isso significa que todos reconhecem que a credibilidade internacional do nosso país, que foi reconquistada e que foi reafirmada e que nos permitia ter uma taxa de juros extraordinariamente baixa no início desta crise, não está afetada por uma situação
que é absolutamente exógena à nossa vida, à nossa economia, e que, ao contrário de outras crises que tivemos no passado, esta crise não tem nenhuma causa económica nacional, nem uma causa financeira nacional, nem tem causa no sistema financeiro, uma causa que tem uma origem, como todos sabemos, de natureza sanitária, que nos atingiu a nós, como atingiu simultaneamente todo o mundo, e, portanto, felizmente é um episódio isolado nessa trajetória e que temos que conseguir viver este período preservando o mais possível as empresas, os empregos e os rendimentos, para estarmos nas melhores condições possíveis para, quando chegar o momento de relançamento da economia, podermos aproveitar este momento. E, sobretudo, quando a Europa finalmente define que chegou o momento de recentrar na Europa a capacidade de produzir muito daquilo que nos habituamos a deslocalizar para outras paragens do mundo, Portugal tem que saber posicionar bem para poder estar no centro desse processo de reindustrialização e de nova produção estratégica na Europa. Sr. Primeiro-Ministro, ainda sobre o layoff, disse que vai evoluir, parece já não haver dúvidas de que será prolongado. Eu pergunto-lhe se poderá ser até dezembro, se equaciona a primeira proposta que a UGT deixou aqui sobre os 4/5 do salário e se partilha também das preocupações do Presidente do PS quando diz que esta medida representa uma dívida uma despesa muito elevada e que levanta várias questões entre os parceiros e os partidos. Aproveitava também para lhe perguntar sobre o reembolso do IRS, se será resolvido nos próximos dias esta questão. Bom, quanto ao reembolso do IRS, ele tem vindo a decorrer normalmente e irá continuar a decorrer normalmente. O Ministério das Finanças fez hoje um comunicado, aliás, dando nota de quanto já foi devolvido até o momento e vai continuar a ser devolvido entre este mês e o próximo mês e, portanto, não há um problema. Há a devolução normal do IRS. Como é sabido, os meses de março e abril foram particularmente perturbados nas nossas vidas e isso refletiu-se também no ritmo de tratamento e no processamento da devolução, mas está a correr normalmente e vai continuar a decorrer normalmente. Quanto ao layoff, eu não quero estar aqui a antecipar o que o Conselho de Ministros irá aprovar na próxima semana. Nós ouvimos as posições de todos os parceiros, quer os que consideraram imprescindível manter o layoff, quer aqueles que consideraram necessário mudar o layoff. Acho que temos um quadro já muito claro do que é necessário preservar e do que é necessário mudar e acho que conseguiremos construir uma proposta que vá ao encontro daquilo que é necessário salvaguardar, que é a capacidade das empresas continuarem vivas, de não destruírem postos de trabalho e, simultaneamente, de ir eliminando a perda de rendimento dos trabalhadores que existe também como consequência do layoff. Essa continuidade, peço desculpa, é só para completar a pergunta da minha colega, essa continuidade do layoff não irá pôr em causa a sustentabilidade financeira da Segurança Social? Não, como é sabido, estas medidas são suportadas pelo Orçamento de Estado e devem financiar a Segurança Social. Uma das questões é saber se neste layoff simplificado, tem associado um não pagamento da TSU por parte da entidade patronal, ao contrário do que acontece no layoff normal. E esse será também na equação de rebalanceamento das necessidades de financiamento da Segurança Social, de evitar a perda de rendimento dos trabalhadores e de preservar os seus postos de trabalho e a sustentabilidade das empresas, iremos ter uma equação onde eu acho que conseguiremos encontrar uma soma positiva para todos. Agora é o seu colega, desculpe lá. Boa noite. Eu queria lhe perguntar, o Sr. Primeiro-Ministro falou de uma robusta resposta europeia, parece otimista quanto à aprovação no Conselho. Eu queria perceber como é que acha que vai ser possível dar volta aos países frugais desta vez. Bom, vamos lá ver. Isto é como tudo na vida. Quando vivemos num condomínio, nós temos que saber viver uns com os outros. Nós somos 27. Há 23 têm uma posição, 4 têm uma outra posição. Claro que a opinião de todos vale exatamente o mesmo. Mas há de compreender que quem é 4 tem que fazer um esforço maior da aproximação aos 23 do que os 23 da aproximação aos 4. Acho que a proposta da Comissão Europeia vai claramente no bom sentido. Convém não esquecer que não basta a aprovação no Conselho. O quadro de finança plurianual depois tem que ser aprovado no Parlamento Europeu. E a esmagadora maioria do Parlamento Europeu, já disse por escrito,
assinado pelos líderes do PPE, dos socialistas europeus, dos verdes europeus, dos liberais europeus, já disseram muito claramente que não estão disponíveis para aprovar um próximo quadro financeiro que não cumpra estes requisitos. E, portanto, os 4 bem podiam bloquear no Conselho, mas mesmo que o Conselho lhes fizesse a vontade, essa proposta seria chumbada no Parlamento Europeu. Portanto, há aqui um esforço que todos temos de fazer, de diálogo. Acho que há um esforço aqui grande da Comissão para ir ao encontro de muitas das preocupações desses 4 países, designadamente quanto aos rebates que pretendem manter, designadamente quanto ao nível de financiamento do quadro financeiro plurianual sem este fundo de recuperação que agora se acrescentou e, portanto, acho que todos têm boas razões para olharem de forma positiva para esta proposta e, sobretudo, para desbloquearem. E, portanto, se pudéssemos celebrar a conclusão da atual presidência croata com a aprovação desta proposta no Conselho do próximo mês, ou celebrar a primeira reunião, o primeiro Conselho da presidência alemã, aprovando esta proposta, acho que todos teríamos boas razões para ficar satisfeitos e, sobretudo, incutir confiança aos europeus, aos agentes económicos na Europa, de que não só estamos aqui com capacidade para enfrentar e vencer esta crise, mas também, a partir desta crise, renovar a Europa como uma Europa que vai recuperar a sua autonomia estratégica, que vai continuar apostada na transição para a sociedade digital, vai continuar apostada a enfrentar o combate às alterações climáticas e, portanto, é uma Europa que serve os europeus e em que vale a pena acreditar. Em relação ao layoff, a UGT fez uma proposta sobre um novo sistema de layoff de 4 quintos. E há pouco disse que o layoff não poderia criar desincentivos. Gostava de saber se pode dar algum pormenor sobre o que é que pode ser este novo layoff, se pode ir ao encontro do que a UGT quer e se pode o layoff ir até dezembro, até ao final do ano, porque já a UGT e a própria CIP estavam a alentar essa hipótese. Eu posso dar todos os pormenores da manhã 8 dias, quando o Conselho de Ministros aprovar o programa de estabilização e também definir o quadro do layoff para os próximos meses. Até lá, o que lhe posso dizer é que vamos estar a trabalhar. Ouvimos as posições dos partidos todos, de todos os parceiros sociais. Naturalmente não são coincidentes, mas creio que não são incompatíveis. E, portanto, conseguiremos encontrar um modelo que, simultaneamente, possa garantir uma menor perda de rendimento para os trabalhadores e a eliminação da perda de rendimento para os trabalhadores, que possa salvaguardar e preservar as empresas sem as destruir e preservar os postos de trabalho, que é absolutamente essencial, e, em terceiro lugar, que permita ser menos custoso para os fundos da Segurança Social. Voltando à questão europeia, é parte porque os 500 mil milhões dos 750 milhões, claro, são subvenções. 750 mil milhões. 500 mil milhões de 750 mil milhões são tipo subvenções, mas têm condicionalismos no acesso a essa mesma parte do fundo. Pergunto se o governo português já estudou esses condicionalismos para acesso a essa parte do fundo de subvenções. Não, o modelo de aplicação é um modelo que nós conhecemos bem, porque foi um modelo que, aliás, eu próprio propus por diversas vezes que fosse adotado, que é um modelo que está ajustado e coordenado com o semestre europeu, com aquilo que são as recomendações específicas por cada país, e em que cada país define quais são o seu quadro de reformas que é prioritário, que as apresenta à União Europeia, e o quadro de financiamento é em função das reformas que cada país apresenta. É um modelo de troika ao contrário. O modelo de troika, a troika impunha-nos um modelo e nós tínhamos que seguir aquele modelo. Aqui nós desenhamos o nosso modelo, negociamos o nosso modelo, fixamos as metas do nosso modelo, as necessidades de financiamento das reformas que pretendemos fazer e essas reformas são devidamente financiadas.
e, portanto, isto transforma a lógica do semestre europeu atualmente. O semestre europeu atualmente, enfim, este ano foi diferente, foram basicamente só elogios, mas, como sabe, todos os anos é uma coisa onde a Comissão Europeia faz um extenso enunciado dos desequilíbrios estruturais que cada país tem. Bom, faz um enunciado dos desequilíbrios estruturais sem disponibilizar os recursos necessários para enfrentar estes desequilíbrios estruturais. Ora, o que é importante é que agora vamos passar a ter os recursos necessários para poder enfrentar estes desequilíbrios estruturais. Nós sabemos que temos um déficit de qualificações. Esse é um dos maiores desequilíbrios estruturais do país. Isto vai nos permitir ter um programa muito forte de requalificação do conjunto do país, e isso é essencial para superarmos o nosso futuro. Nós sabemos que precisamos de robustecer a nossa capacidade industrial. Vamos ter aqui uma boa oportunidade para ter aqui um bom programa de reindustrialização do país. Nós sabemos que temos muitos recursos naturais, quer em terra, quer designadamente no mar, que nós devemos saber valorizar. Temos aqui uma oportunidade para o poder fazer. Nós sabemos que temos um programa, por exemplo, de regadio, que é importante para poder aumentar a produtividade do nosso setor agrícola no respeito pelas boas práticas ambientais, e temos aqui uma boa oportunidade de poder fazer. Temos necessidade de várias infraestruturas que o país ainda necessita, designadamente em toda a área digital, que ficaram bem patentes nesta crise. Nós temos que assegurar que temos a mesma qualidade de 5G aqui no centro de Lisboa como em qualquer localização do país, porque se queremos redinamizar e valorizar o interior, nós temos que criar aí as infraestruturas do futuro que permitem atrair e fixar empresas geradoras de emprego que permitam uma maior coesão do nosso território. Não basta fazer autoestradas para a economia do futuro. Tão ou mais importante que as autoestradas que hoje existem é ter uma capacidade de serviço de 5G tão boa no interior do país como aquela que tem no centro da cidade. Portanto, há um esforço grande de investimento que temos de fazer nos nossos portos, que têm que ser uma grande plataforma logística de interface entre a Europa e todo o mundo atlântico. Nós temos aqui uma grande oportunidade de valorização. Portanto, não nos faltam desafios e temos aqui uma grande oportunidade de, sabendo fazer as escolhas certas, o podermos fazer. Felizmente, preparámos bem este momento, porque, como eu disse antes de tomar posse, da primeira vez como Primeiro-Ministro, era essencial que o país pudesse ter as grandes infraestruturas aprovadas com um largo consenso político, porque são infraestruturas que transcendem necessariamente o horizonte de uma legislatura, de um governo, e por isso devem recolher um consenso político o mais alargado possível. Foi assim que elaborámos o Programa Nacional de Infraestruturas, que o debatemos na Assembleia da República, que o fizemos votar na Assembleia da República, que está agora em apreciação no Conselho Superior de Obras Públicas que reinstauramos e cujo parecer final deve estar, se não foi aprovado no final da semana passada, está para ser aprovado nos próximos dias. E com base nesse parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, nós temos boas condições para podermos ter um quadro estratégico de quais são as infraestruturas onde o país deve investir para poder melhorar a sua competitividade externa e reforçar a sua coesão interna. E, portanto, temos que nos focar naquilo que é essencial, não criar aqui fatores de perturbação, de distração, para que, efetivamente, possamos rentabilizar e aproveitar da melhor forma possível aquilo que são os recursos financeiros que podem ser disponibilizados pela União Europeia, uma vez aprovado esta proposta da Comissão Europeia. Queria perguntar duas coisas. Uma é se as medidas, que medidas deste orçamento, do orçamento deste ano, é que vão ter que ser ratificadas, porque há medidas que foram feitas para outro país que hoje não existe, pelo menos neste momento, e este ano não vai existir. Queria também saber outra coisa sobre o programa de estabilização. Como é que se vai coordenar com o orçamento do Estado? Se vai ser votado na Assembleia da República e se vai ser financiado exclusivamente pelo orçamento do Estado. E ainda, se é tendo em conta que é importante a credibilidade do país lá fora e a estabilidade das contas do país, se é o atual Ministro das Finanças que vai executar o orçamento suplementar. Bom, a primeira resposta é simples. O país para o qual foi aprovado o orçamento de 2020 era Portugal, e Portugal cá está. E vamos seguir em frente e, portanto, vamos executar o orçamento de Estado para 2020
como tenho dito repetidas vezes, é fundamental garantir que vamos gerir esta crise sem ter de recuar relativamente a nenhum dos progressos que foi alcançado até agora, sem comprometer nada daquilo que tínhamos definido como orientação estratégica fundamental. Pode ser que seja adiado a um mês, pode ser que seja adiado a 2 meses, mas o sentido e o caminho é rigorosamente o mesmo. Aquilo que o país precisa não é o regresso à austeridade, aquilo que o país precisa é de confiança das empresas para resistirem e depois investirem, dos trabalhadores para poderem manter-se firmes no seu posto de trabalho, com vontade, determinados a ajudar à recuperação do país, e para que isso aconteça é fundamental proteger as empresas, os empregos e os rendimentos. E isso é aquilo que iremos prosseguir. O orçamento suplementar é, diria, uma das dimensões do programa de estabilização económica e financeira. Económica e social. Este programa, como disse, tem medidas de natureza eminentemente políticas, outras de natureza legislativa, por exemplo, mexer às alterações à lei das finanças locais, das finanças regionais, as medidas do Simplex SOS, que não têm tradução direta no orçamento suplementar. Segundo, e portanto, o orçamento suplementar é uma dimensão financeira, é um dos subprodutos deste programa de estabilização económica e financeira. E a última questão era? Se este Ministro das Finanças... Há uma coisa que lhe posso assegurar, será este Governo a aprovar o orçamento suplementar e este Governo a executar o orçamento suplementar, até que a Assembleia da República ponha em causa a subsistência deste Governo. Bom, olhe, boa noite a todos.